Tem gente que acorda todos os dias com a sensação de estar perdida por dentro. Mesmo trabalhando, estudando, tentando seguir em frente, existe um vazio estranho que ninguém vê. E o pior não é quando tudo dá errado. O pior é quando você olha para sua própria vida e sente que não sabe mais para onde está indo. Tem dias em que a mente vira um campo de batalha. Você começa o dia cansado, desanimado, sem direção, sem força, sem clareza. E o mais assustador é que isso vai acontecendo devagar, aos poucos. Você continua vivendo, mas por dentro parece que alguma coisa se desconectou. E talvez ninguém saiba disso sobre você. Talvez você sorria na frente das pessoas, converse normalmente, poste fotos, faça piadas. Mas quando chega a noite, sente um peso difícil de explicar. Como se estivesse caminhando sem propósito. Como se estivesse sobrevivendo, mas não vivendo de verdade. Só que existe uma verdade que quase ninguém percebe. As pessoas mais fortes espiritualmente não são aquelas que nunca enfrentam dias difíceis. São aquelas que aprenderam a não se perder dentro deles. E é aqui que quase todo mundo erra. Porque quando os dias difíceis chegam, as pessoas começam a confiar apenas na própria mente. E a mente humana, sem direção espiritual, se torna perigosa. A Bíblia mostra isso o tempo inteiro. Em Provérbios está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Olha a força disso. Nem tudo o que sua mente sente é verdade. Nem tudo o que você pensa nos momentos difíceis representa quem você realmente é. Só que quando a dor aumenta, muita gente começa a acreditar nas próprias emoções acima da palavra de Deus. E é aí que começa o caos. Porque a mente cansada cria mentiras muito convenientes. Você não vai conseguir. Sua vida nunca muda. Você nasceu para sofrer. Nada dá certo para você. Deus te abandonou. E quanto mais você alimenta isso, mais perdido você fica. O problema não é só a dificuldade. O problema é perder a direção enquanto passa por ela. Davi entendeu isso antes de muita gente. E talvez seja por isso que ele conseguiu sobreviver aos piores momentos da vida dele sem perder a fé. Porque Davi não confiava apenas no que sentia. Em vários momentos da Bíblia, ele estava quebrado emocionalmente. Teve dias em que ele chorou até perder as forças. Dias em que foi perseguido, humilhado, traído e abandonado. Mas existe uma diferença absurda entre Davi e a maioria das pessoas de hoje. Ele não deixava a dor decidir quem ele era. Enquanto muita gente afunda nos próprios pensamentos, Davi fazia algo poderoso. Ele lembrava à própria alma quem era Deus. E talvez seja exatamente isso que está faltando em você hoje. Porque tem gente que lembra de todos os problemas, mas esquece das promessas. Lembra das derrotas, mas esquece dos livramentos. Lembra do medo, mas esquece do propósito. E quando você esquece quem Deus é, automaticamente começa a se sentir perdido. É impossível ter direção espiritual vivendo desconectado da presença de Deus. Não existe paz longe da fonte da paz. Não existe clareza longe daquele que enxerga o futuro inteiro. E talvez você esteja tentando resolver no braço algo que só seria resolvido no secreto com Deus. Tem gente querendo encontrar propósito rolando tela o dia inteiro, querendo encontrar paz em entretenimento, querendo encontrar direção ouvindo opiniões de todo mundo, menos a voz de Deus. E depois, não entende por que a mente continua cansada. Só que Jesus deixou uma coisa muito clara: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não é pouca coisa. Nada. Porque o ser humano foi criado para depender espiritualmente de Deus. Quando você tenta viver desconectado disso,
Sua alma começa a adoecer silenciosamente. E talvez hoje você esteja exatamente assim, cansado sem motivo, ansioso sem explicação, perdido sem conseguir entender por quê. Mas olha isso com atenção. O problema não é que Deus se afastou de você. O problema é que você começou a alimentar mais o barulho do mundo do que a voz de Deus. E quanto mais barulho existe dentro da mente, mais difícil fica ouvir direção espiritual. É por isso que muita gente vive confusa o tempo inteiro. Nunca desacelera, nunca ora de verdade, nunca silencia, nunca para ouvir Deus. Vive correndo, 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 mas sem saber para onde está indo. E existe uma diferença gigantesca entre estar ocupado e estar no propósito. O inimigo não precisa destruir sua vida de uma vez. Basta manter você distraído o suficiente para continuar perdido. Porque uma pessoa perdida emocionalmente começa a tomar decisões erradas sem perceber. Ela desiste rápido, se afasta de Deus, perde esperança, perde disciplina, perde visão e aos poucos vai aceitando uma vida pequena, sem propósito, sem fogo espiritual. Só que existe uma chave poderosa que transforma tudo isso, e quase ninguém aplica. Nos dias difíceis, você precisa parar de perguntar apenas como eu me sinto e começar a perguntar o que Deus disse. Porque sentimentos mudam, Deus não. Emoções oscilam. A palavra permanece. E quando você aprende isso, alguma coisa muda dentro de você. Você para de viver guiado pela ansiedade e começa a viver guiado pela fé. E fé não significa ausência de luta. Fé significa continuar caminhando mesmo sem entender tudo. José viveu isso. Imagina a mente daquele homem. Foi vendido pelos próprios irmãos, injustiçado, preso, esquecido. Humanamente falando, tudo indicava fracasso. Tudo indicava abandono. Mas Deus estava construindo propósito justamente no caos. E aqui está algo forte que quase ninguém entende. Deus também trabalha nos dias confusos da sua vida. Mesmo quando você não vê. Mesmo quando parece silêncio. Mesmo quando parece atraso. Porque Deus não perde controle da história só porque você perdeu o controle das emoções. E talvez hoje você esteja achando que sua vida saiu dos trilhos. Mas e se Deus ainda estiver escrevendo tudo? E se esse momento difícil não for o fim, mas apenas uma preparação? Porque toda pessoa usada por Deus passou por temporadas em que parecia perdida. Moisés passou, Elias passou, Jó passou, Paulo passou. Jesus passou pelo deserto antes do propósito público começar. O problema é que as pessoas querem promessa sem processo. Querem direção sem intimidade com Deus. Querem paz sem entrega espiritual. Só que maturidade espiritual nasce justamente nos dias difíceis. Porque é fácil confiar quando tudo está dando certo. Difícil é continuar acreditando quando o céu parece silencioso. E talvez seja exatamente aí que Deus esteja fortalecendo você agora. Você acha que está sendo destruído, mas talvez esteja sendo preparado. Você acha que Deus esqueceu de você, mas talvez Ele esteja te ensinando a depender menos do mundo e mais da presença dEle. Porque pessoas fortes espiritualmente não nascem em dias fáceis. Elas nascem em temporadas onde precisaram escolher continuar confiando, mesmo sem respostas. E talvez hoje Deus esteja tentando ensinar você a parar de depender tanto da própria força. Tem gente que só busca Deus quando tudo desmorona. Mas quem aprende a permanecer perto de Deus, até nos dias comuns, se torna emocionalmente inabalável. Porque quando a tempestade chega, já existe fundamento espiritual dentro dela. E é isso que muda tudo. O segredo não é nunca se sentir perdido. O segredo é saber para onde correr quando isso acontecer. Davi corria para Deus. Daniel corria para a oração. Jesus corria para o secreto.
Enquanto o mundo corre para distrações, vícios, redes sociais e validação das pessoas, homens fortes na Bíblia corriam para a presença de Deus. E talvez seja exatamente essa mudança que sua vida precisa hoje. Menos barulho, mais oração, menos comparação, mais Bíblia, menos ansiedade, mais presença de Deus. Porque quando Deus ocupa o centro da sua vida, até os dias difíceis começam a fazer sentido. Não porque a dor desaparece imediatamente, mas porque você entende que não está sozinho nela. E existe algo poderoso nisso. Porque uma pessoa com Deus pode atravessar os piores dias sem perder a direção. E eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez ninguém imagine a batalha que está acontecendo dentro da sua mente agora. Talvez você esteja cansado de tentar parecer forte. Talvez esteja lutando contra medo, ansiedade, tristeza ou sensação de fracasso. Mas presta atenção nisso. Deus não abandonou você. O propósito ainda existe. A direção ainda existe. A paz ainda existe. Só que você precisa voltar para perto da fonte. Você precisa parar de alimentar tudo aquilo que afasta sua mente de Deus. Porque quanto mais perto de Deus você vive, menos perdido você se sente. E talvez hoje seja exatamente o dia de começar isso de verdade. Então, comenta aqui embaixo. Eu não vou me perder nos dias difíceis. Quero ver quem ainda está decidido a continuar firme com Deus, mesmo nas lutas. E se essa mensagem falou com você, se inscreve no canal, deixa o like e envia esse vídeo para alguém que também precisa ouvir isso antes que desista de si mesmo.